Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Assim, a cada oportunidade que temos no contato com a espiritualidade maior, trazemos para os nossos corpos espirituais, para os nossos corpos físicos, as energias que foram tocadas em nosso ser e aquelas que nos colocamos receptivos no momento dessa movimentação energética. Como assim receptivos? É o instante em que você está para Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o momento em que você se encontra receptivo. Estar em um ambiente, mas não estar para a energia do ambiente, então você não se coloca plenamente à disposição para ser beneficiado pela energia, pela força que aqui é trabalhada, pelo que é ofertado pelos grandes mestres dentro da oportunidade. Em qualquer lugar que você está, quando assim se faz, a sua conexão, você está se colocando receptivos à energia daquele ponto que você se ligou mentalmente ou emocionalmente. Assim, dentro dessa grande jornada, aprendemos mais alguns pontos e assim vamos evoluindo em nossos conhecimentos, vamos evoluindo também na nossa natureza espiritual e trazemos para a nossa personalidade terrena aquilo que foi absorvido pela nossa natureza espiritual. E assim possamos compreender nessa colocação o que é a personalidade terrena. É você hoje no plano físico, é o que você representa como ser humano. O que é a sua natureza espiritual? É a parte do seu espírito, é aquilo que o seu espírito representa para ele próprio. Ou seja, a natureza do espírito, a personalidade é da natureza humana. E no grande trabalho da espiritualidade maior, vem a orientação para que a personalidade humana se identifique com a natureza do seu espírito. A natureza do seu espírito, pela divindade que lhe foi criada, é, por essência, um espírito bom, um espírito iluminado, que pode ter conexões com outras fontes intermediárias ou inferiores, mas é de natureza superior. E qual a grande jornada nesse novo ciclo que é colocada a todos aqueles que desejam estar com Deus Pai Todo-Poderoso? É você identificar a sua personalidade com a sua natureza. A sua natureza boa, nobre, elevada, reflete em sua personalidade que também se torna boa, nobre e elevada. É o reflexo daquilo que você tem dentro de você para os seus atos, para as suas atitudes, seus pensamentos de todas as formas. E assim possamos, então, formar essa compreensão. O nosso espírito estando em parte superior do nosso ser e querendo agir dentro da nossa personalidade terrena, influenciando em nossos atos, nossos pensamentos, nossos gostos, nossas vontades, ele vai se identificar e vai contribuir para aquilo que você emana. Por que isso acontece plenamente hoje? Nem sempre. Porque a personalidade terrena, ela tem anseios diferentes da sua natureza espiritual. Ela tem conceitos, ela tem entendimentos, desejos, projetos, que não é o mesmo que o seu espírito tem. Por isso existe esse desencontro dentro do ser humano, dentro de você, dentro de outros, e assim sucessivamente. Então, como devemos nos proceder diante esse novo ciclo? É o sentir. Lembre sempre, sentir a espiritualidade maior durante todo o tempo. Porque assim você conecta a sua personalidade, a sua natureza espiritual ao seu espírito e, consequentemente, do seu espírito você se conecta à parte superior de uma dimensão maior. E assim você se mantém nessa natureza espiritual, onde o seu espírito ele consegue exercer aquilo que ele veio fazer. Ele veio se ajudar, se aperfeiçoar, também ajudar outros com a sua emanação, com a sua projeção energética, com o magnetismo do seu próprio corpo físico. E assim ele vai fazer bom uso do seu instrumento, que é o corpo humano que nós temos. Quer dizer, o nosso corpo humano é um instrumento do nosso espírito. Nosso espírito precisa do corpo humano para estar encarnado, mas precisa também do corpo humano para fazer a sua distribuição energética, precisa do corpo humano para utilizar o seu magnetismo e desintegrar dentro de si as células doentes que estão no corpo espiritual.
desintegrar células contaminadas e assim sucessivamente. Então, tudo é contato com a parte superior. As dimensões se dividem em partes superiores de luz, intermediárias e baixas. O plano físico está no plano intermediário. Tem a parte baixa e tem a parte superior. O ser humano tem a sua individualidade, onde tem também a parte superior de luz, a parte intermediária e a parte baixa. A nossa grande batalha dentro da nossa individualidade, destruir o contato com a parte baixa. Seja pelos pensamentos, pelos sentimentos, não ter contato com o que é negativo. Depois, superar a parte intermediária e se tornar apenas e somente a parte superior. É o exercício que fazemos. É o exercício que todos têm que fazer para ser vencedor da sua reencarnação, para ser vencedor dessa etapa que você está vivendo como espírito, nessa faixa dimensional deste universo. Lembre-se disso. Você é um espírito, pertence ao universo espiritual, está momentaneamente dentro de um plano físico, passando por uma etapa de descontaminação, de evolução da própria natureza. Vai encerrar a fase terrena e você retorna para o plano espiritual na faixa dimensional que você pôde alcançar. Então, seja vitorioso como espírito, para que na sua eternidade você não tenha que retornar para corrigir falhas que não deveriam ter acontecido, para corrigir situações que já eram para terem sido resolvidas e que não foram no seu tempo. Vamos lembrar disso. Nada é por acaso. Não estamos aqui para viver os anseios de uma natureza humana. Não estamos aqui para vencer o domínio do nosso ego. Estamos aqui para vencer a evolução da nossa natureza espiritual. É para isso que existem as encarnações. Todos os seres são assistidos por espíritos de luz. Esses espíritos de luz trabalham dentro de uma programação espiritual, que é evoluir o ser que está sob a sua tutela. Eles impõem as condições para essa evolução. Você termina uma batalha, começa outra. Você vence uma jornada de dificuldades e agora vou ter paz, já começa outra jornada. Por que isso? Porque os mentores precisam evoluir o seu espírito. Precisam te fazer passar pelas dificuldades, onde você vai trabalhar e evoluir aqueles que você deixou na mesma faixa vibratória que essa dificuldade lhe impõe. Precisam que você também ultrapasse a faixa mental que você está e chegue em uma faixa mental superior. O que isso representa? Que você está dentro de uma posição mental de nível intermediário. Você tem que assumir uma posição mental de nível superior. O que precisa-se para que você tenha isso? Você precisa ser provocado a mudar de posição. Você precisa ser provocado a pensar diferente, a sentir diferente. Mas se você, por vontade própria, não consegue fazer, os mentores, então, vão te ajudar a fazer. E qual a melhor forma? Os tropeços, as dores, as dificuldades, as limitações. São meios de fazer uma mente mudar de posição, de fazer um sentimento se tornar mais nobre, de fazer um ser se tornar mais humilde, mais perto de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, que não tenhamos que passar por situações de educação espiritual. Que você não se coloque na condição de necessitar de lições mais rigorosas para o seu aprendizado. Busque a sua evolução pela vontade própria, e assim você não precisa ser conduzido com tanto rigor. Então, o rigor são para aqueles que têm dificuldade de compreender o que é ensinado. Mas as lições mais leves são para aqueles que têm compreensões mais fáceis e não precisam de tamanho rigor. Vamos compreender que nada é por acaso nesse plano. Tudo segue um planejamento que tem que ser cumprido. E ligados a vocês tem outros que estão em camadas, seja intermediárias ou mais baixas, que precisam da evolução do seu espírito para que eles também possam evoluir. São as conexões transcendentais que vocês vão compreender ao longo do tempo. Essas conexões espirituais com espíritos que estão na faixa superior, intermediárias e baixas, nos faz aqui na Terra, temos que ativar o positivismo para que aqueles que estão na intermediárias e na faixa intermediária e na faixa baixa também possam ser elevados, também possam evoluir.
Eles dependem da sua evolução para que eles também possam evoluir. Olha só a cadeia energética que vivemos, onde não somos isolados, somos conectados uns aos outros como uma grande corrente magnética. E assim, bem orientados e bem posicionados dentro de um conhecimento novo, que saibamos nos posicionar dentro da nossa individualidade. O que faz a nossa individualidade? É o nosso ser, dentro de nós, buscar o seu alinhamento com a luz. Lembrando que a sua individualidade é a parte em que você se encontra com Deus Pai Todo-Poderoso e se desliga da parte externa do seu ser, para que assim possamos compreender. A parte individual do nosso ser ativa e nos encontra com nossa natureza espiritual. A parte externa nos liga à personalidade terrena. E essa personalidade terrena carrega as conexões com aquilo que é da natureza humana. Aí vocês, olha só como as coisas funcionam. Você sai de um lado, está a sua natureza, sua individualidade com a natureza espiritual superior, do outro lado está a natureza humana e o ego e as sensações humanas. Então, olha o ponto que você se encontra e como você tem que administrar a si mesmo para não se contaminar. Vamos lembrar sempre disso. Você está numa passagem terrena. Você tem uma missão e tem compromissos com outros que dependem de você. Progredir. Ser exemplo em todas as faixas. A vibração interior. Meu irmão, você pode se parecer educado e bonzinho, mas a sua natureza espiritual define quem você é, pela energia que você vibra, pelo aquilo que está dentro de você, que você emana. Não se consegue enganar com o espírito, porque ele emana aquilo que ele verdadeiramente é. E é isso que temos que preocupar. E assim nós falamos sempre, vamos evoluir a nossa natureza e subindo em patamares mais elevados. Lembramos, a sua natureza humana, sendo dominada pela sua natureza espiritual, te dá uma impulsão magnética para o superior. Por quê? Porque o seu espírito vai poder usar daquilo que ele detém, que é o magnetismo humano. Esse magnetismo dá uma impulsão ao espírito para os desdobramentos, dá uma impulsão ao espírito para uma conexão de luz maior. Então, é nos valer também do nosso corpo humano, do corpo biológico, pelo magnetismo que temos para esta impulsão. Lembrando, você tem uma assistência grandiosa. Faça bom uso dela para o seu progresso. O progresso que você necessita e veio aqui alcançar é o progresso do seu espírito. Temos que ser luz. Temos que irradiar luz. Temos que nos projetar para esse universo superior. Temos que estar à disposição da espiritualidade, porque situações novas acontecem durante todo o tempo. Entramos nesse novo ciclo em que a espiritualidade nos propõe o encontro da natureza humana com o encontro da natureza espiritual, onde as sensibilidades irão aumentar. Você vai se tornar mais sensível, mais perceptível. Então, que compreenda quando essa energia invadiu o seu ser e te deixar mais sensível, que você não está tendo problema de ordem física, não está tendo problemas de saúde física. Você está tendo aumento da cadeia energética do seu próprio corpo, que te dá uma sensibilidade maior. Utilize essa cadeia energética, quando senti-la cada vez mais intensa, para entrar dentro da sua individualidade e sentir mais a espiritualidade. E aí você absorve mais energias, e você irradia mais energia. E você então distribui para aqueles que não conseguem absorver aquilo que você tem, o dom e o privilégio e o benefício assim de conseguir. Lembramos sempre, estamos dentro de uma cadeia energética, onde o nosso ser espiritual, ligados a outros seres também espirituais de luz, trabalham para o progresso de si próprio, o seu progresso e o progresso dos outros. Sem ação, não há resultado. Sem ação, não há resultado, não há progresso. Temos que ter essa atitude para com nós mesmos. Lembrando, trabalhe a sua individualidade. Não deixe as coisas andarem por si só. Não deixe que as coisas se resolvam por si só. Busque o resultado que você necessita. Sem essa atitude, vamos passar por mais uma reencarnação sem resultados. E quando chegar do outro lado, você vai ver que teve um mecanismo todo a seu favor.
teve uma estrutura espiritual grandiosa a seu favor, tiveram muitos mentores à sua disposição, e só faltou a sua parte, que você não quis se dedicar, por vontade própria. Por que vontade própria? Porque você tem o poder de decisão e sabe o que deve decidir. Se assim não empenhou, é porque não quis. E aí, o seu espírito vai responder para si, para você mesmo, para si próprio. Por quê? Porque ninguém vai te cobrar. Você é que vai se cobrar. Quando você vê que os outros estão partindo para planos mais elevados, estão alcançando resultados, progressos maiores, resultados grandiosos, e você não pode, porque seu corpo está pesado e vai ficar para trás, ali está a sua cobrança. Ali está a sua dor maior. E a dor maior do espírito é o remorso. Por que eu não fiz? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não fui? Por que eu me deixei levar pela emoção tão frágil? Por que eu não me evolui mais? Tenhamos esse cuidado. Lembramos sempre, ciclos se renovam durante todo o tempo. Cada ciclo traz uma cadeia de energia nova, e cada cadeia de energia nova traz novos conhecimentos, novos aprendizados. Alguns absorvem e distribuem para aqueles que são receptivos, e muitos evoluem, e outros se tornam intocáveis e continuam como estão. É assim a evolução de um sistema, onde grande parte de uma multidão evolui e outras ficam para trás. Que não sejamos aqueles que se perderam e ficaram para trás diante de tanta luz, tanta sabedoria, tanta assistência espiritual que temos nessa faixa em que estamos passando a nossa encarnação. Graças a Deus. Agradeço a vocês por mais essa oportunidade.